qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, qual o tema da sua coluna esta semana? A coluna de hoje prossegue no inventário de fatos da conjuntura política brasileira que podem afetar a qualidade da democracia, ou, digamos assim, podem introduzir dificuldades para o funcionamento do regime democrático. O Brasil encerrou um ciclo político com as eleições de 2018, encerrou o ciclo da nova república, que, aliás, foi um ciclo que teve grandes avanços democráticos, consolidou aspectos importantes da cidadania dos brasileiros e, ao mesmo tempo, teve políticas sociais que permitiram melhorar as condições de vida dos segmentos mais pobres da população. Mas a nova república terminou de uma maneira crítica, com muitos dos seus líderes, dos seus principais partidos, sendo incapazes de responder à avalanche de críticas que surgiram, principalmente a partir de 2013, em relação ao funcionamento do sistema político brasileiro, particularmente o funcionamento de algumas das suas instituições, como os próprios partidos e o Congresso Nacional. O início, no entanto, de um novo ciclo político foi anunciado durante a campanha eleitoral de 2018 como a possibilidade da adoção de uma nova política no Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo seu governo. No entanto, passado quase 2 anos, não é bem isso que nós temos visto. E, num certo sentido, mesmo promessas como a do fim da reeleição, que o presidente Jair Bolsonaro fez durante a campanha, não levou a nenhuma proposição de mudança, e ele agora se apresenta exatamente como um candidato à reeleição. O fato de ter se iniciado um novo ciclo político não deve levar, no entanto, a uma confusão quanto à possibilidade de uma transição de um novo regime político no país. O Brasil não está vivendo uma situação de ruptura política, nem de crise tão grave que significasse a mudança do regime. Apesar disso, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que é do PP do Paraná, membro, portanto, do Cidadão, fez uma declaração controversa propondo a convocação de um plebiscito para que a população brasileira dissesse se quer a convocação de uma Assembleia Constituinte para mudar a Constituição. Num certo sentido, é possível que o líder do governo na Câmara dos Deputados tenha pegado carona nas mudanças estão ocorrendo no Chile, quando a população chilena, depois de vários protestos que durou um período muito longo e colocou em crise a estabilidade política do Chile, em um plebiscito que acaba de se realizar, quase 80% da população dos eleitores chilenos resolveram apoiar a proposta da formulação de uma nova Constituição e apoiar a formulação dessa nova Constituição através da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Professor Álvaro Moisés, o que falar sobre a proposta do deputado Ricardo Barros, hein? O deputado Ricardo Barros, líder do governo, considera que a Constituição brasileira tornou o país ingovernável e ele propõe, por esta razão, a convocação de uma nova Constituinte e, ao mesmo tempo, que a nova Constituição inclua deveres que, segundo ele, não estão presentes na Constituição da Carta de 1988. A repercussão da proposta de Ricardo Barros foi enorme, uma repercussão negativa. Os principais juristas do país e mesmo o presidente da OAB foi muito enfático em mostrar que, na verdade, a proposta não faz nenhum sentido num quadro em que o país não está em crise de regime, mas sim em crise políticas e instabilidades que podem ser enfrentadas pelas possibilidades de mudança constitucional que a própria Constituição de 88 prevê. Nesse sentido, é curioso que esta proposta do deputado Ricardo Barros vem num contexto em que o seu governo é que está ingovernável e que, na verdade, não apresenta com clareza quais são as suas propostas para reforma administrativa, reforma fiscal e questões extremamente importantes que estão na expectativa, inclusive, do mercado, para que o país, mudando, possa voltar a ter investimentos extremamente importantes na área da economia. Esse é um exemplo que, num certo sentido, demonstra precisamente a ingovernabilidade do atual governo. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. E o tema de hoje não poderia ser outro senão as eleições americanas. Embaixador, quais as decisões que estão em jogo na corrida pela Casa Branca? Hoje deverão se realizar nos Estados Unidos uma das eleições mais importantes da história política americana. A eleição presidencial de hoje definirá rumos para o país nos próximos anos e também terá uma grande influência no plano global e em muitos países. Em termos do cenário interno americano, o populismo nacionalista será aprovado ou será rechaçado? Como ficarão as políticas econômicas, a política de saúde, a política em relação ao racismo, em relação aos imigrantes? O país continuará dividido? Aumentará a violência ou não? Tudo isso vai ser decidido nessa eleição, que apresenta dois candidatos com dois modelos de política interna, econômica, comercial, de política externa, totalmente diferentes. Em termos de política externa, o que vai acontecer? Continuará a prevalecer o unilateralismo dos Estados Unidos em primeiro lugar, a relação bilateral com os países, com imposição de sanções e de regras não aprovadas na Organização Mundial de Comércio, ou prevalecerá um sistema multilateral reforçado com regras que valerão para todos? Como ficará a Organização Mundial de Comércio, a Organização Mundial de Saúde? Como ficará a política ambiental nos Estados Unidos? Haverá uma grande mudança? Continuará como está? A política energética, como ficará nos próximos anos? Essa relação com o mundo propiciará ou não uma mudança na ordem internacional? Como será essa ordem? Será uma ordem em que prevalecerão regras claras para todos e os organismos internacionais como a ONU, como a Organização Mundial de Comércio, como a Organização Mundial de Saúde prevalecerão? Isso os eleitores americanos vão ter de decidir. Nas relações com o Brasil e com a América do Sul, continuará a baixa prioridade no âmbito da política externa americana. Em relação ao Brasil, uma das primeiras consequências seria o relacionamento pessoal entre os presidentes. Continuará como com o Trump ou será mais distante como seria com o Biden? Continuará o alinhamento muito grande da política externa brasileira com a política externa americana? Continuará o isolamento brasileiro nos organismos internacionais a se acentuando ainda mais caso o Trump perca e o Brasil fique junto com os países mais conservadores da África e do Oriente Médio em temas sociais como aborto, religião, mulheres, gênero? Isso vai ser decidido nessa eleição. A cooperação econômica e comercial entre os Estados Unidos e o Brasil, não creio, será prejudicada, porque há interesses das empresas de expandir o comércio e os investimentos, como aconteceu recentemente com a assinatura de vários acordos setoriais de facilitação de comércio e de regulamentação. O que vai mudar realmente é a questão do meio ambiente, em que, caso o Biden ganhe, vai engrossar as críticas que já existem hoje na Europa contra a política ambiental brasileira, especialmente em relação à Amazônia. Isso será uma mudança muito importante, poderá ter desdobramentos na área econômica, financeira, com empréstimos para projetos de infraestrutura. E, finalmente, na área da política interna, a vitória de um político moderado como Biden, longe dos extremos, terá efeito no processo eleitoral brasileiro em 2022, quando possivelmente, a exemplo dos Estados Unidos, a polarização vai se dar com um candidato moderado e não com um candidato de extrema esquerda, da esquerda, contra a direita.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, a neurologia do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto está comemorando os resultados positivos da utilização da trombectomia mecânica para tratar o AVC. O que é e por que é importante essa técnica? A trombectomia mecânica é uma técnica inovadora de tratamento na fase aguda do AVC que ainda, infelizmente, não é incorporada pelo SUS, né? E o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto vem fazendo esse tipo de tratamento já há vários anos com recursos próprios, né? E essa semana a equipe da Neuroradiologia Intervencionista e da Neurologia Vascular do HC de Ribeirão Preto publicou os resultados de um total de 645 pacientes com AVC isquêmicos agudos tratados com trombectomia mecânica, que é a maior casuística do procedimento na América Latina. E como foram os resultados? Esses resultados publicados no Journal of International Stroke essa semana mostram uma redução significativa da incapacidade funcional dos pacientes tratados com esse método, com excelentes resultados funcionais, né, com uma taxa de recanalização excelente, próxima dos estudos internacionais, né, e sobretudo com uma segurança muito grande, né. Esses dados em associação com os resultados do estudo Resilient, que foi publicado na New England, um estudo brasileiro que comprovou a eficácia e a custo-efetividade da trombectomia mecânica no Sistema Único de Saúde, seguramente são importantes para a incorporação desse tratamento no SUS, né. A gente espera que em breve o Ministério da Saúde se posicione sobre essa incorporação e, com isso, mais centros no país vão poder oferecer esse tratamento inovador para os pacientes com acidente vascular cerebral mais graves, né, que são aqueles com oclusão dos grandes vasos do cérebro, onde a trombectomia mecânica está indicada. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, que riscos o cigarro traz na boca de um fumante? O ambulatório antitabágico do Hospital Universitário funciona desde 2005. Durante um tempo, trabalhamos junto com a odontologia da USP, cujos dentistas faziam uma análise da boca de todos os fumantes que passavam por nós e descobriram ali várias doenças importantes. Essa junção culminou na realização de um dos livretos do projeto Dr. Bartô, que é o livreto que as crianças mais gostam. Eles são distribuídos nas escolas e distribuídos nas consultas do nosso ambulatório pediátrico. É o Meu Tio Ficou Banguela. O tio ficou banguela porque o fumo é responsável direta ou indiretamente por vários males à saúde da boca, como manchamento dos dentes e lesões brancas na gengiva. Mas duas doenças específicas são muito graves e exigem preocupação especial. Uma delas é a doença periodontal e a outra é o câncer de boca. A doença periodontal é uma inflamação causada por bactérias que ocorre nos tecidos que sustentam os dentes na boca. E muitas vezes o que acontece? Os fumantes quando apresentam essa doença não têm sinais clínicos da sua evolução, como inchaço, sangramento e vermelhidão das gengivas. Então muitas vezes o diagnóstico acaba sendo tardio, ou seja, quando o dente já apresenta mobilidade em função da perda óssea causada pela doença, e aí existem muito poucos recursos para se manter os dentes na boca, o que infelizmente pode levar à perda de todos os dentes. É o que aconteceu com o personagem do Meu Tio Ficou Banguela. Doutor Lotufo, fale um pouco mais sobre o câncer de boca. Como essa doença atinge o fumante? Mas sem dúvida nenhuma, o câncer de boca é a lesão mais grave das doenças que o fumante pode ter, já que 8% de todos os cânceres que acometem a população são cânceres de boca. E fumantes têm 4 a 15 vezes mais chances de ter esse câncer do que uma pessoa que não fuma, dependendo do tipo e da quantidade de cigarros usados ao longo da vida.
O câncer se apresenta normalmente como ferida de bordas brancas e elevadas, indolor e que não cicatriza com o passar do tempo. Ele pode ocorrer na língua, nas bochechas, céu da boca, gengivas e lábios. E por isso feridas na boca que permanecem por mais de 10 dias sem cicatrizar precisam urgentemente serem examinadas por um cirurgião dentista. Essas são as palavras do professor Cláudio Mendes Panucci e da Ecinelli, que era pós-graduanda na época da Odonto da USP. E eu estou contando essa história porque o Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ele publicou o resultado de uma dissertação de mestrado de uma das autoras, que é a doutora Tami Martins de Oliveira, orientada pela professora Maria Sinésia Medeiros de Barros. Elas lançaram um manual para controle e prevenção do tabagismo por cirurgiões dentistas. Parabéns a eles, e eu acredito que todo dentista, todo odontologista deve ter um material do Dr. Bartô na sua sala de espera para fazer a prevenção e fazer também o aconselhamento breve sobre álcool e drogas para os seus pacientes. Esse livreto está no site do Dr. Bartô, www.drbartô.com.br. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, essa terça-feira será histórica para o mundo, né? Eleições norte-americanas. Hoje é um dia histórico. É o dia no qual se realizam as eleições nos Estados Unidos da América. A mais longa e duradoura democracia do mundo. É importante relembrar alguns fatos importantes que marcam a história da democracia norte-americana e, portanto, das eleições naquele país. Os Estados Unidos surgem como um país independente no final do século XVIII. Os Estados Unidos apresentam algumas grandes novidades. Primeiro, os Estados Unidos são uma federação, ao contrário das confederações que havia na Antiguidade e na Idade Média. Uma federação significa dizer um conjunto de estados, mas estados que são autônomos, não são soberanos. Esta autonomia nos Estados Unidos é extremamente grande por parte dos estados em relação a uma série de matérias nos quais eles podem legislar, mas há uma união dos estados. E esta união dos estados significa a Federação Americana. A Federação Norte-Americana, sim, é soberana. Isso significa que ela tem um poder que pode, na verdade, estabelecer leis para todos os estados, salvo nas esferas restritas dos poderes reservados a cada um dos estados. Além disso, as eleições americanas são importantes porque elas marcam o rodízio do poder, a alternância do poder, uma característica que vem marcando a democracia norte-americana desde o final do século XVIII, com uma Constituição que não foi radicalmente alterada desde aquela data. É verdade que várias emendas constitucionais atualizaram a Constituição norte-americana e que propuseram adaptá-la à realidade do presente. Mas é verdade que hoje a democracia norte-americana se encontra num momento crucial. Há uma grande polarização nos Estados Unidos entre forças opostas, entre as forças que defendem o presidente Donald Trump e as forças opostas ao presidente Trump, representadas pelo Partido Democrata e representadas por outros elementos, grupos que não compartilham as ideias do presidente Trump. Há também o fato de que nos Estados Unidos cresce o desrespeito a certas liberdades e a certas características básicas da democracia, como a tolerância, como a confiança, como o respeito ao adversário, como a não transformação do adversário num inimigo político.
Professor Alberto do Amaral, como os Estados Unidos é visto no exterior? Que imagem que o país passa? Se isso é verdade no plano interno, no plano externo há uma erosão da hegemonia norte-americana e um desgaste sucessivo dos Estados Unidos em episódios como o do coronavírus, em que o governo dos Estados Unidos coloca a América em primeiro lugar e suscita incidentes diplomáticos com outros países, e uma atitude externa que é francamente hostil em relação aos seus aliados, como os aliados da OTAN, e há também, simultaneamente, um desgaste da hegemonia norte-americana em relação ao soft power dos Estados Unidos no mundo. O soft power é representado pelo chamado poder brando, pelo poder de influenciar comportamentos. Hoje, o Partido Republicano transformou os Estados Unidos numa democracia conservadora, numa democracia com tendências autoritárias e protecionistas. Portanto, esta eleição oferece um desafio particular, indica quais rumos os Estados Unidos seguirão nos próximos anos e quais serão os desafios que a democracia norte-americana poderá ou não superar. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.